Olá, graça e paz, que alegria estar com você mais uma vez nesse dia e agora com uma consciência até maior sobre o que é entrar no Santo dos Santos. Esse nosso quadro tem esse título, esse tema, Entrando no Santo dos Santos, e eu tenho certeza que depois de uma semana teológica, onde nós pudemos desfrutar de muito ensino e agora muita prática, nós vamos fazer isso com uma consciência muito mais profunda. O meu tema com você hoje, na verdade, é uma pergunta que foi feita várias vezes na Bíblia para vários líderes. A pergunta é: o que tens? Essa é uma pergunta que deve nos levar a um nível de reflexão muito profunda. Aliás, eu devo confessar para você que há muitos meses, e por que não dizer há anos, eu tenho estado inquieto com as perguntas que a Bíblia faz. E eu tenho falado isso porque quando a Bíblia faz uma pergunta, certamente o propósito é nos levar a um nível de aprofundamento naquilo que está sendo perguntado. Os estudiosos dizem que há mais de 3.300 perguntas na Bíblia. Pelo menos nos últimos 2 meses, nós fomos desafiados numa série que o nosso pastor ministrou na igreja, chamada Perguntas Transformadoras. E eu sei que não vai ser diferente. Hoje estamos diante dessa pergunta: o que tens? E eu gostaria de começar falando, mais uma vez, que quando a gente começa a observar a vida das pessoas, a gente vai perceber que um grande número de pessoas passa a maior parte da sua vida vivendo em função daquilo que quer ter, não daquilo que já tem. E não que isso esteja errado, não que isso não seja autêntico e genuíno na vida dessas pessoas. Ao contrário, nós precisamos ser motivados, nós precisamos ser impulsionados por alvos e metas. No entanto, eu entendo que a gente não pode passar a maior parte da nossa vida buscando aquilo que a gente não tem. Porque quando a gente faz isso, a gente deixa de desfrutar daquilo que a gente tem. E a minha mensagem para você nesse dia é exatamente essa. Nós precisamos começar o nível de conquista que nós desejamos alcançar na nossa vida a partir daquilo que temos e não a partir daquilo que não temos. Precisamos fazer uso exatamente da matéria-prima que nós temos na mão. É interessante porque a Bíblia nos conta 3 histórias, 3 ocasiões, 3 pessoas onde Deus fez exatamente a mesma pergunta para a pessoa: o que é que você tem na mão? E o primeiro exemplo que eu quero dar para você aqui é exatamente o exemplo do próprio Senhor Jesus. João capítulo 6 fala sobre um dos grandes milagres que Jesus fez, a multiplicação dos pães. E naquele cenário onde uma multidão de pessoas foram alimentadas, nós precisamos entender que o milagre só pôde acontecer porque uma pessoa dispôs daquilo que tinha. É bem verdade que os discípulos estavam preocupados com aquilo que não tinham. Quando Jesus fala, dá-lhes vós mesmo de comer, eles dizem assim: nós não temos. Eles estão colocando os olhos naquilo que eles não têm. E na verdade Jesus está nos ensinando: coloca os olhos naquilo que você tem, porque aquilo que você tem, ainda que seja pouco, eu vou fazer um milagre, eu vou multiplicar. E foi exatamente isso que Jesus fez naquela ocasião. Jesus dispôs de 5 pães, 2 peixes que um jovem que estava no meio da multidão dispôs, e porque esse jovem dispôs daquilo que tinha, Jesus então multiplicou e faz um grande milagre e alimenta uma multidão de pessoas. Eu quero voltar um pouquinho agora para as páginas do Velho Testamento. Hoje eu fiz questão de começar no caminho ao contrário, começamos pelo Novo Testamento e agora vamos para o Velho Testamento. Nós temos um outro exemplo no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, onde a Bíblia diz que Elias chega numa cidade, Sarepta, onde ele encontra uma viúva. E essa viúva estava ali pegando um pouco de lenha para poder cozinhar. E quando Elias chega ali, Elias pede um copo d'água para aquela mulher. Eu acho interessante esse detalhe, que na verdade não é um detalhe, porque parece que Elias faz uma prova, né? Será que essa mulher tem a capacidade de me dar um copo d'água? Porque se ela me der um copo d'água, Deus pode fazer coisas tremendas na vida dela. E ela corre imediatamente para dentro de casa, pega esse copo d'água, entrega para o profeta.
Aí o profeta então diz, ok, aprovada, agora vai, entra, faz um bolo e traz para mim. E aquela mulher então fica desfigurada porque ela fala, olha, eu não tenho nada em casa, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu não tenho, eu estou aqui pegando lenha porque eu vou agora fazer comida, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer, porque não temos absolutamente mais nada. E o profeta diz, vai e faz do jeito que eu te falei, porque o Senhor de Israel disse que a farinha nunca mais acabará, faltará na sua casa, e o azeite nunca mais acabará. E porque essa mulher dispôs do pouco que tinha, o Senhor fez um milagre extraordinário na vida daquela mulher. E como se não bastasse esse milagre, eu quero incentivar você a continuar lendo o texto que eu dei, 1 Reis capítulo 17, porque Elias, ainda mais à frente, ressuscita o filho dessa viúva. É uma história impressionante, tremenda, e eu gostaria muito que você lesse para que você fosse edificado ainda mais na sua fé. A terceira história que eu quero usar como referência aqui é a história de Moisés. Moisés, na ocasião do seu envio para libertar o povo de Israel. Isso está em Êxodo capítulo 4. Quando Deus está diante de Moisés, ou Moisés está diante de Deus, e Deus o chama, Deus lhe faz uma pergunta, o que você tem na mão? Moisés olha e diz, a única coisa que eu tenho na mão é um cajado. O que eu faço com um cajado? Você há de convir comigo que um cajado não tem valor financeiro, não tem valor absolutamente nenhum, porque qualquer um de nós, em qualquer campo, a gente consegue adquirir um cajado. Mas Moisés, mesmo diante desse pouco que ele tinha, ele apresentou para Deus e ele disse, com esse cajado eu vou libertar o povo do Egito. E a gente sabe que grandes milagres que foram feitos por Moisés foram feitos exatamente através desse cajado. Eu quero dizer para você, na verdade, que não importa o que você tem na sua mão, ainda que você chegue ao ponto de me dizer assim, eu não tenho nada na minha mão. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que do nada Deus fez tudo isso que está diante de nós, tudo isso que nós vemos foi feito pelo Senhor a partir do nada. O nosso Deus é capaz de fazer a partir do nada tudo o que nós temos. Então, meu desafio para você é, ofereça-se a Deus. Tudo que você tem, viva em gratidão por tudo que você conquistou na vida, porque quando nós somos gratos por aquilo que nós temos, Deus então vê a nossa fidelidade, a nossa disposição e nos introduz no sobrenatural. Eu quero orar para que Deus tome esse pouco, esse nada, ou esse razoável, ou esse muito que você tem, e que Deus multiplique e faça coisas extraordinárias na sua vida. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos com o nosso coração cheio de gratidão, por todo investimento, toda a riqueza que o Senhor tem depositado na nossa vida. Senhor, obrigado por essas histórias, obrigado por esse desafio, obrigado por essa pergunta, Senhor, porque eu tenho consciência que o Senhor não precisa das nossas respostas, mas nós precisamos das suas perguntas. Que elas nos levem hoje e todos os dias da nossa vida a um nível mais profundo de reflexão e de aprofundamento no conhecimento da sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero abençoar cada vida e cada família que está recebendo essa semente nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Um forte abraço.